Boa noite, Curitiba. Está no ar o programa Debate Aberto. Desde já eu agradeço a sua audiência. No programa de hoje, eu vou entrevistar uma paranaense pioneira. Uma mulher que, sem dúvida, venceu na vida e venceu a vida. Uma londrinense que está radicada em Curitiba desde a década de 60 e que tem uma história de vida muito marcante. Da formação em Direito na Universidade Federal do Paraná, a Secretaria de Estado de Administração, da diretoria da Renault do Brasil, a presidência da Associação dos Amigos do HC, de uma perda irreparável a uma superação admirável e inspiradora. A entrevistada de hoje é a adorável Maria Elisa Ferraz Paciornik. Boa noite, Maria Elisa. Boa noite, Bernardo. Obrigada por ter me dado essa oportunidade de falar aqui. Eu que agradeço a tua presença. Já fico meio encabulada com esse começo aí. Eu não sou assim tão especial, sou uma mulher. É muito especial, sim. Tem muita coisa interessante para contar. Maria Elisa, eu queria começar conversando com você sobre a tua função atual, que você ocupa o cargo de superintendente da Associação dos Amigos do HC. E eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a Associação dos Amigos do HC, quais são os seus objetivos e qual que é o papel que ela tem desempenhado perante o Hospital de Clínicas e a sociedade paranaense. Bom, na verdade, eu vou começar um pouco pela história. Na minha família, nós começamos a ajudar a UTI de prematuros do Hospital de Clínicas, especificamente, quando nós tivemos nosso filho, Felipe, que foi internado lá em coma, numa situação gravíssima, e foi salvo, assim, pela dedicação intensa, competência do corpo médico e, em geral, enfermagem e tudo. E nós sentimos que eles lutavam com imensas dificuldades. E aí nós passamos, desde aquela época, hoje o Felipe faria 30 anos, no final do ano, a gente passou a ajudar. Uns 3 anos depois, a senhora Oda Salamuni, que era mulher do reitor à época, ela fundou essa Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Ela é mãe do nosso presidente da Câmara. É a mãe do nosso presidente da Câmara, exatamente. O vereador Paulo Salamuni. A dona Oda fundou essa associação, juntou pessoas da comunidade para ajudar o hospital. O hospital é imenso. Depois até gostaria que você dissesse os números dele, porque eu até me perco às vezes, mas é uma coisa absurda. E aí eu fui chamada e continuei atendendo esse berçário, que hoje, para nossa alegria, tem o nome de Felipe Ferraz Paciornik. Tem o nome do teu filho que foi internado lá logo que nasceu, porque nasceu prematuro. Exatamente. E então, o que nós fazemos na associação, eu sou superintendente. Há uns anos atrás, eu fui chamada para ser presidente da associação, que até então eu cuidava especificamente desse berçário, como outras pessoas. A maioria delas que também teve alguma ligação, da mesma forma que nós, com o hospital, cuidavam de outros setores já também. Então, é uma coisa comum você encontrar ali trabalhando pessoas que têm uma ligação como nós, assim, de gratidão. De gratidão. Então, Então, voltando lá para retribuir exatamente. Um atendimento que receberam, que o familiar recebeu. Exatamente. Então, há muitas pessoas nessa situação. Aí foi criada a associação com voluntários, um corpo técnico muito pequenininho, 2 ou 3 pessoas. Claro. E há uns 6 ou 7 anos atrás eu fui chamada para ser presidente, então, da associação e fazer um trabalho interno de organização. Eu já havia feito isso na prefeitura, no meu trabalho profissional. A tua expertise de executiva, de mulher executiva, né? E aí nós profissionalizamos a associação. Então, eu sou superintendente há 2 anos, eu estou contratada na associação, então não sou mais voluntária. Eu fui durante muito tempo? 27 anos e meio. E depois eu passei a fazer parte do staff. E isso foi muito bom, nos deu, vamos dizer, um upgrade muito grande, porque a gente pôde ter técnicos lá dentro que fazem projetos que a gente consegue recursos muito maiores, com imposto de renda e coisas mais complicadas, e conseguimos colocar a associação
numa situação... Profissionalizar para potencializar a captação de recursos. Perfeitamente. Então, a captação de recurso que é a principal função da Associação dos Amigos do HC. Anualmente, e às vezes até durante o ano, a direção do hospital nos coloca as prioridades do que eles têm necessidade. E um hospital que tem mais de 3.000 pessoas trabalhando e a quantidade imensa de consultas e atendimentos, sempre tem, porque o hospital é 100% SUS. Sim, sim. Então, sempre tem. Então, no que nós trabalhamos? Em reformas de setores, em compra de equipamentos novos, que eles se renovam facilmente, né? Hoje em dia sempre tem uma coisa mais moderna na tecnologia. Em produtos... fralda, leite, o que seja, que haja necessidade no momento. Todo tipo de material essencial a um hospital. Exato. E temos também algumas urgências, porque como o hospital é público, obedecer à lei da licitação, às vezes determinado remédio não está licitado. Daí tem que ir para a instituição. Então, eles nos pedem com urgência, ou às vezes está licitado, mas vai demorar para chegar. Vocês adiantam. E nós compramos. Os amigos do HC. Os amigos do HC. Adianta. Exatamente. Então... Eu tenho aqui, Maria Elisa, que o Hospital de Clínicas conta com quase 3.000 funcionários, às vezes pode ser até mais de 3.000 funcionários, né? Que realizam, né? Eu vou tomar e vou ler aqui, né? Realizam 96.000 atendimentos, 1.200 internamentos e 630 cirurgias por mês. Esses números, nós estamos falando de números mensais. Não são números anuais, são números mensais. É uma coisa fantástica. Isso tudo demanda muito recurso, né? Como você já falou. Como que o telespectador pode contribuir com a Associação dos Amigos do HC? Olha, pode contribuir de qualquer maneira. É muito fácil. Não precisa nem ser em dinheiro. Em dinheiro, a maneira mais fácil de contribuir é através da conta da Copel, que você tem aqui o folheto. É o formulário, né? A pessoa, basta ela preencher, né? E o selo, a própria associação garante o selo para quem estiver enviando interessado. O retorno a gente paga. Nós fizemos, aliás, uma parceria com o Correio, ele cobra bem menos para nós. E essa é uma maneira. Nós temos um 0800, nós temos uma equipe de contato com a comunidade, que é o 0800 601 1010. 0800 601 1010. Eu vou pedir para a produção colocar no GC esse telefone. E antes de você continuar, eu quero me comprometer com você, por eu ser lojista, eu ser comerciante, e aqui no centro da cidade de Curitiba eu conheço, tenho muitos colegas no comércio, eu me comprometo com você de estar colocando esse formulário à disposição dos clientes aí das lojas de Curitiba, esse formulário para o pessoal contribuir com a Associação dos Amigos do HC. E eu queria que você repetisse mais uma vez o número do 0800. 0800 601 1010. A associação precisa muito de ajuda, né? E quais são as outras formas também, fora? Olha, quando nós profissionalizamos, apareceu o outro problema, que é a autossustentabilidade da associação. Então, a gente criou uma boutique. Inicialmente com roupas usadas, boas, que servem a pessoas que têm que trabalhar mais arrumados e que é muito difícil, né? Então, e com a profissionalização a gente conseguiu fazer projetos. Hoje recebemos muitas doações de confecções do Paraná e de Santa Catarina, porque o hospital também atende o Paraná inteiro e muitos outros estados, né? Porque quando a coisa é mais complicada, vem para cá. É o 3º hospital-escola do Brasil, o Hospital de Clínicas. Então... E a boutique, ela tá ali junto com o hospital? Ela está... Não, a nossa sede é na Agostinho de Leão Júnior, 336, quase chegando... Perto do hospital, né? Perto Muito do hospital, perto, né? E perto do Perpétuo Socorro, a meio caminho entre os dois, da igreja e do campo do Curitiba. E, então, a doação, qualquer produto hospitalar, fralda geriátrica, nós temos necessidade sempre de material, porque você viu, o telespectador pôde perceber que é um volume imenso de pessoas que vai lá e que precisa de atendimento, e o Hospital de Clínicas é uma unanimidade, sabe?
onde quer que você vá, normalmente tem alguém que teve algum parente, amigo, conhecido que foi tratado lá, e eu digo até que é uma grife, porque ninguém... todo mundo tem muita disposição de ajudar o hospital, isso é muito bonito. E Que eles bom. fazem... O que as pessoas precisam, às vezes, é conhecer que existe uma associação, um meio para fazer essa contribuição, fazer essa ajuda e dar essa ajuda. E eles fazem pesquisas incríveis, eles têm áreas de excelência reconhecidas internacionalmente, inclusive, sabe? A gente se sente muito gratificado de poder estar ajudando uma associação, como uma instituição como essa. E quais são os campos ali dentro do hospital que aquela pessoa que não tem condição de dar dinheiro ou não pode, por outros motivos, né, contribuir efetivamente, monetariamente, financeiramente, como que essa pessoa pode contribuir com a Associação dos Amigos do HC e com o próprio Hospital de Clínicas sem doar dinheiro? Há pessoas que gostam e se sentem bem em ir lá, e é um trabalho lindo, ajudar. Às vezes há outros que doam sangue, doam medula, e outros que vão ajudar. Há todo um programa de voluntariado dentro do hospital, para ajudar o corpo de enfermagem a transportar cliente para um lado para o outro, fazer exame. São pessoas incríveis. E também com material. Todo material que seja hospitalar, desde gaze, coisa pequena que você possa comprar na sua compra do mês, para nós serve, é importante. Tá. Então, nós não temos nenhuma distinção de respeito e de gratidão ao empresário que, com uma grande generosidade, nos dá um recurso maior, como a pessoa física, às vezes sem posses. Nós temos muitos clientes e familiares de ex-clientes que vão lá. Nós temos uma senhora que vem todo mês, ela pode doar R$5. Aquilo é muito comovente para nós. Mas ela contribui porque ela tem a gratidão ao então, serviço que o Hospital de Clínicas prestou para ela e presta para a comunidade. Nós sempre temos uma lista de materiais que, se as pessoas quiserem, a gente vai dizendo no telefone e as pessoas podem doar. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais Maria Elisa Ferraz Paciornik. Palladium, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. A entrevistada de hoje é a senhora Maria Elisa Ferraz Paciornik, superintendente da Associação dos Amigos do HC. Maria Elisa, na abertura do programa eu citei algumas referências da Maria Elisa Ferraz Paciornik, diretora da Renault do Brasil, advogada formada na Universidade Federal do Paraná, secretária de Estado da Administração, e também citei uma perda irreparável e uma vitória, uma superação inspiradora e admirável. Quando eu estava pesquisando sobre a nossa entrevista, eu fiquei instigado a perguntar para você, como uma mãe que perdeu o filho mais novo e o marido no mesmo acidente de carro, como que você fez para continuar vivendo? O que te deu força para continuar vivendo? E eu digo vivendo, não sobrevivendo. O que te deu força para superar uma perda irreparável como essa? Acho que algumas coisas. Primeiro de tudo, a fé em Deus. E sempre tem uma música religiosa que diz: segura na mão de Deus e vai. Ele não segurou especialmente na minha, também seria muita pretensão, mas ele me cercou de amigos tão maravilhosos que me deram a mão de uma maneira tão firme e segura que eu consegui
sobrepujar esse momento indescritível em matéria de dor. E também a força dos meus filhos. Eu fiquei com 3 filhos, graças a Deus, e eles foram muito corajosos. E a responsabilidade sobre eles, eu achei que eles sofreram na adolescência, os 3 estavam, né? Pedro começando a sua adolescência. Era muito triste que eles passassem um momento, uma perda dessa naquela idade, quando a minha adolescência foi tão alegre, de festa, de baile, de alegria somente, com pai e mãe. Então, tudo isso eu fiquei muito empenhada em não ser mais uma causa de sofrimento para eles, porque eles me vendo, e eu fui causa de sofrimento, não estou dizendo que eu não fui, claro que fui. Para eles era difícil me ver chorar e também não tinha como não chorar, né? Mas eu fiz todos os meus esforços, tanto eu vivo sempre muito colorida, eu não me visto de preto, até hoje, que já são 19 anos, já se vão. Então foi tudo esse conjunto. E, assim, Salvar os filhos te salvou. Salvar os filhos me salvou, é verdade, foi uma expressão boa que você achou. Eu sempre digo que nesse dia 20 de julho de 94, eles me deram a luz. Eu já tinha dado a luz a uns filhos maravilhosos. E nesse dia foi o contrário. Eles me deram a luz e a força para continuar. A tua história, ela comoveu a sociedade curitibana, paranaense, e em 2009 foi ao ar uma novela da Rede Globo, se eu não me engano, do autor Manuel Carlos, a novela Viver a Vida. E aquela novela trazia, antes do intervalo comercial, ao final de cada capítulo, ela trazia o depoimento de alguma pessoa que passou por uma situação de superação, que venceu uma grande adversidade, no sentido de mostrar para o telespectador que o mundo dá voltas e que se hoje você está numa situação complicada, você tem sempre condição de lutar e de reverter a situação. Nessa entrevista, nesse depoimento, eu lembro até hoje que eu estava assistindo a novela, terminou a novela, de repente apareceu a mãe do meu amigo, do Germano Passioni, que eu falei, mãe do Germano, assisti, eu lembro que foi emocionante, e agora, quando eu estava preparando a entrevista com você, eu fui no YouTube, até quem quiser assistir um depoimento. O depoimento da Maria Elisa, só digitar lá no campo de busca do YouTube Maria Elisa Ferraz Passioni, e você vai assistir o depoimento dela, é bem interessante. E você, fora esse depoimento na novela, você também escreveu um livro, que é o livro Amor Perfeito Amarelo, né? Que está à venda na associação. Que está à venda na Associação dos Amigos da AVC. O recurso todo, a renda arrecadada vai para lá. Para o Amigos da AVC. Foi uma forma também de eu retribuir. De contribuir. E então você sempre teve essa atitude agora, não sempre, mas acho que de 2004, 2005 para cá, de falar sobre a sua história e contar para as pessoas o que você passou e de que forma você conseguiu superar. Você aconselha as pessoas que estão passando ou passaram por um grande trauma, um momento de grande dificuldade, abrirem os seus corações, seja falando, escrevendo? Eu acho que sim. É até da nossa experiência familiar, porque cada filho é um filho. Então, teve um filho que nunca falou, ele bloqueou. E isso tem consequências, inclusive físicas, até hoje, né? O organismo se ressente. Eu tenho um filho que estava dentro do carro e se salvou por um milagre, quer dizer, Deus me tirou um e me deu de volta outro. E ele tem uma capacidade de expressão desde pequenininho fantástica. E ele foi salvo por isso. Ele escrevia também. Eu tenho mais dificuldade de falar e eu sempre me expressei melhor escrevendo. Então, comecei, assim, dias depois. Só que eu chorava em cima daquele caderno, escrevia à mão ainda, em casa. E aí muita coisa se perdeu, porque molhou de lágrima. E fui escrevendo, mas eu levei 10 anos para conseguir publicar esse livro. Foi uma catarse. Mas foi uma terapia esses 10 anos escrevendo. Foi. E foi uma catarse, eu me senti mais leve. Parece que eu tinha encerrado uma etapa, sabe?
foi muito interessante, ajuda bastante. E acho, graças a Deus, que pude ajudar outras pessoas passando por situações parecidas. Sem dúvida. A gente tem uma tendência, pelo menos eu tive, de achar sempre que você é o mais sofredor do mundo. Eu me achava lá no final da fila, ninguém tinha pior que eu. Autopiedade. Exatamente, isso é horrível, mas é uma coisa humana. Aí eu sempre dizia, eu sobrevivi graças aos meus filhos. Aí um dia eu conheci uma moça que tinha perdido o marido, 2 filhos num acidente, e eu perguntei para ela, quantos filhos você ficou? Ela disse, nenhum. Eu quase morri de vergonha de mim, porque é vergonhoso, eu me achava tão sofredora, mas a situação dela era muito pior que a minha. Mas cada um vive o seu problema com a sua Exatamente, intensidade. lógico, mas a gente não pode achar que a gente... Que a gente é o mais, é o mais triste do universo. Exatamente, sempre tem, então a gente sempre tem que ter compaixão e saber que há pessoas que estão num sofrimento, às vezes, muito maior que o nosso. É verdade. Abrir o coração, além de ajudar a si próprio, ajuda às vezes as outras pessoas, delas verem a situação delas. Exatamente. Você sabe que até hoje vem ali pelo YouTube alguns depoimentos, eu respondo, às vezes eu mando livro para as pessoas. Eu tive no lançamento do livro visitas incríveis de mães. Uma chegou tão mocinha, tão bonita, perdeu um nenê de 6 meses também num acidente. E ela disse, eu vim aqui para você me dizer como é que eu sobrevivo, coitada. Então, eu acho que isso vai criando uma rede de ajuda, sabe? De solidariedade e das pessoas saberem que é possível sobreviver. Eu tive, inclusive, também uma... A troca de experiências. Exatamente. Um dia chegou, minha casa funcionou. Tinha cafezinho, bolachinha. Não tenho a menor ideia quem é que providenciou aquilo tudo, porque eu estava absolutamente sem ação, né? E aí vieram 2 amigas da minha irmã, as 2 tinham perdido filhos, adolescentes. E elas disseram, a gente só veio aqui para te dizer que a gente sobrevive, a gente se pinta, elas estavam muito arrumadinhas, a gente se arruma, a gente acha graça na vida. E é verdade. Eu acho que a gente consegue ser alegre e tudo. Eu achei, por exemplo, que eu nunca mais ia ser muito feliz na minha vida. Assim, muito não, mas, sabe, meus filhos me deram muitas alegrias no decorrer da vida. Só que esse ano eles extrapolaram e me deram 2 netos. Daí é muita alegria, né? Aí é muita alegria. Aí eu disse, gente, até escrevi no Facebook. Eu que não sabia que eu ia ficar tão feliz da vida assim, fiquei. Então, estou curtindo um monte, aquelas crianças, penso que vem mais, porque tem um me devendo ainda, e espero que todos tenham famílias um pouco maiores. Maiores, né? Não sei se 4, que nem você, mas... Mas o meu programa eram 6. Eram Foi 6? meu marido que desistiu. Ele que não aguentou. E você vê que sorte que eu tive, né? Que sorte, Pois é. 4 você alcançou. Me conta uma coisa, Maria Elisa, você diz, isso na minha pesquisa, eu vou até ler a frase que você diz. Você diz que pais e mães não devem sentir remorso a respeito do que podem ou não oferecer aos filhos em questões materiais. O que teve na tua experiência de vida que faz você dizer essa frase? Olha, gente, eu aprendi tanta coisa que foi incrível. Essa questão do remorso, eu só quero ressaltar. Remorso também de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Então, graças a Deus, esse remorso eu não tive. Mas a gente tem umas... Quando você ainda não passou uma dor assim, você tem umas bobices. Bom, um episódio é tranquilo. Lá em casa eram 4, a situação não era assim tão fácil, então era muito racionado o que a gente comprava. E, claro, o 3º e o 4º filho, o Felipe, esse pequenininho, nunca falou, mãe, o que você vai comprar para mim? Ele dizia, o que você vai passar para mim? O verbo dele era passar, porque vinha mesmo. Eu tinha uma boutique no meu armário em cima, com os números, tudo lavadinho, passado, arrumado, para próximo freguês. Então, aí quando nós íamos fazer essa viagem, que nós estávamos voltando do Rio Grande do Sul, e o Felipe me disse, não tenho tênis que me sirva. E fomos na minha boutique pessoal lá procurar, né? E nenhum serviu. E aí ele também olhou para mim e disse assim, nunca você vai me dar um tênis bom? Eu fiquei com tanta pena, porque realmente ele tinha as coisas que passavam dos outros. Que eu peguei, fui numa loja boa e comprei um tênis bom para ele. Ele morreu com esse tênis no pé. Então, eu acho que se eu não tivesse comprado,
e que seria natural, porque a gente não podia, assim, eu fiz uma estripulia, digamos assim. Eu talvez tivesse muito remorso disso, que é uma bobagem. E outra coisa que a gente se flagra, e a gente se presta atenção em tanta ridiculice, a nossa casa tinha uma mesa mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior, e que nós havíamos ganho de presente de casamento, e não cabiam os 6. Então, eu tinha uma cadeirinha de armar que eu punha a mais ali, né? E eu achava aquilo, fim da picada, como que a família tem 6, não cabem 6, que absurdo, não sei o quê. Ai, que bobagem. O caçula sobrava assim para ele, né? E aí nós fomos a Gramado e eu achei uma mesa que eu havia me apaixonado aqui e achei lá na fábrica, então um preço muito melhor e aí pude comprar, mas fiquei numa alegria. Eu lembro que eu liguei de dentro da loja para minha mãe no Rio de Janeiro para contar que tinha comprado a mesa. Pois, há de ver, a mesa chegou, nós não éramos mais 6, éramos 4. Aí foi uma lição muito grande para mim. A gente não pode prestar atenção em bobagem, em bem material, assim. O importante é o amor que você dá, que você tem, porque o que me adiantou uma mesa de 6 lugares se a gente era só 4? Então, pelo menos, eu aprendi essas lições, sabe? Enquanto nós estamos vivos, a gente se preocupa muito com questões pequenas e materiais e que são extremamente mundanas e não vão resolver nada na nossa vida. E não tem nenhum sentido, não tem nenhum sentido. Então, eu não sei se eu precisei, de certo eu precisei de um evento tão grande, tão sofrido, para eu aprender algumas coisas. Agora, eu aprendi. É isso aí. Vamos para mais um intervalo. Estamos com Maria Elisa Ferraz Pacioli, numa entrevista muito emocionante, e já voltamos com mais Debate Aberto. Palladium, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. A entrevistada de hoje é a Maria Elisa Ferraz Pacioli, que já estamos caminhando para o final do programa, estamos no último bloco. Maria Elisa, eu queria abrir então um espaço para você fazer uma propaganda da tua associação, da Associação dos Amigos do HC, pedir uma contribuição. Fique à vontade. Olha, telespectador, eu peço com muita tranquilidade uma ajuda para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, porque eu tenho certeza do que eu estou pedindo, senão eu não pediria. É uma instituição maravilhosa que salva muitas vidas e que não permite que muitas mães passem pelo que eu passei, por exemplo, de perder um filho. Então, esse é o meu pedido maior. Vocês podem entrar no nosso site, www.amigosdohc.org.br. Vocês vão encontrar toda a vida da associação aberta. E nosso telefone, posso dizer de novo? 0800 601 1010. Maria Elisa, você é, em todos os aspectos, uma vencedora. Você venceu na vida, profissionalmente você é uma pessoa realizada e você venceu a vida, porque a vida vem com os problemas, vem com as adversidades e você conseguiu, de alguma forma, passar por cima dessas adversidades, ou seja, você venceu a vida. O que você falaria para as pessoas que estão perdendo a fé na vida? Gostaria de dizer que a gente não pode perder a fé na vida, nem a fé na gente mesmo. A gente tem que acreditar e que há uma força superior que nos ajuda e também há toda uma força e um potencial dentro da gente para ajudar o próximo também. E com isso você se ajuda, porque eu não sei na associação quem faz mais bem a quem, se nós que ajudamos ou as pessoas que recebem. Eu quero agradecer a audiência do telespectador
E eu quero passar a palavra para você, Maria Elisa, para você falar esse poema que você fez, que é muito bonito e que eu ao menos, quando tive a oportunidade de ver ele pela primeira vez, me emocionei muito. Eu gostaria que você falasse, porque ele reflete um pouco a tua história de vida. Apesar de você ter feito ele antes. É, num outro livro que eu publiquei. Na verdade, eu faço aniversário no dia da primavera. Então, eu, lá pelas tantas, escrevi: a vida me tolhendo, me encolhendo, me podando. E eu renascendo, cada vez com mais força, a cada primavera. É isso aí. Muito obrigado, Maria Elisa, pela tua presença. Fico muito honrado de você ter me prestigiado com essa entrevista. E eu espero estar sempre à disposição da Associação dos Amigos da AguaC para ajudar a comunidade curitibana e paranaense. A honra e a alegria foi toda nossa. Muito obrigada. Obrigado a você, telespectador. Estamos sempre à disposição. Até a próxima.